Olá, boa noite a todos. Hoje é a segunda live dessa nova temporada e hoje a live é com uma pessoa super especial, Dr. Rodrigo Luz. O Dr. Rodrigo é um querido colega de trabalho, né? Atende alguns dos meus pacientes, já me deu um suporte no momento que eu precisei. Então, ele aceitou o convite assim de imediato, com muito carinho, e eu acredito que essa live ela vai nos ajudar a desmistificar o preconceito e o medo em ir ao médico psiquiatra, em passar por uma consulta. Então, a intenção dessa live é essa, que vocês entendam a importância dos cuidados com saúde mental e que a consulta com o médico psiquiatra é como ir ao clínico geral, ao cardio. E o Dr. Rodrigo já chegou, eu vou autorizar aqui a entrada dele. Estou muito feliz, viu, com todos vocês aqui. Muito obrigada. Vamos lá. A Luciana, a Roberta Morim, que já está aqui. Bom. Olá, doutor. Olá, boa noite. Tudo bem? Muito ótimo, e você? Tudo bem também. Estou tão feliz que o senhor aceitou o convite. Estou feliz pelo convite. Ai, fiquei muito contente. Como eu estava dizendo agora há pouco, né? Acho que é tão importante a gente desmistificar, né? Ah, Consulta com o médico psiquiatra. A gente sofre, tem muito preconceito ainda, né, doutor? sem dúvida. Faz parte do nosso papel também, além de, né, cuidar dos nossos pacientes, de cuidar dos nossos iguais, também transmitir essa informação por conta de um preconceito que foi criado durante vários anos e um estigma que os nossos próprios pacientes sofrem, né, por conta Sim, desse preconceito que se criou. E faz parte do nosso papel também conscientizar e educar. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? é, Para é, transmitir um pouquinho do nosso conhecimento e para ajudar pessoas que precisam da gente, precisam de um pouco de informação. é verdade. Hoje, até hoje no consultório, quando a gente comenta, né, com o paciente, a possibilidade de ir ao médico, de tomar uma medicação, a gente percebe o tanto de medo, né, que as pessoas têm, até do remédio, né, sem conhecer aí os benefícios que ele pode trazer para essa pessoa que está em sofrimento. Então, por isso que eu quis te trazer hoje aqui, porque já tem um monte de pergunta para você Uhum. sobre o tema. Eu coloquei uma caixinha lá no Instagram, no Stories, mandaram umas perguntinhas. Então, acho que vai ser muito proveitosa a Uhum. nossa live. Mas para quem não te conhece, Rodrigo, fala um pouquinho de você, por favor. Tá bom. Bom, primeiro, né, eu acho que falando um pouco sobre mim, a gente sempre tende, quando vai falar da gente, principalmente quando está nessa hora, falar sobre a nossa formação, né, sobre a Uhum. nossa profissão. Mas hoje eu queria assim, me definir como um apaixonado. Um apaixonado pela vida, um apaixonado pela minha família, pelos meus pais, pela minha irmã tão querida, pelos meus amigos que eu amo e que eu sinto tanta saudade, e um apaixonado pela minha namorada. Hoje é aniversário dela, Ah, então já mandando um beijo enorme para ela. E um parabéns. apaixonado, obrigado, e um apaixonado pela minha profissão, que é ser psiquiatra, cada vez mais apaixonado, e pela minha especialização, que é ser psiquiatra infantil, que Tá, eu tenho feito essa especialização durante esse ano. Então, sou psiquiatra de formação e, nesse momento, fazendo uma especialização em psiquiatria da infância e da adolescência. tá. Que lindo, né? Que a gente vê aumentando cada vez mais, né? A procura também Sim, para essa faixa etária, principalmente para as crianças, né? sem dúvida. E depois da pandemia, houve um boom muito grande, né?
Uhum. havendo uma procura muito grande de profissionais capacitados por conta do que aconteceu e também talvez a pandemia trouxe uma maior conscientização, né? Eu acho que essa quantidade de lives que está tendo, que teve, essa quantidade de informação que a gente está conseguindo transmitir, e é importante a gente falar, né? Por exemplo, hoje o presidente ou vice-presidente assinou o decreto de lei sobre o cordão de girassol É para mostrar, verdade. para Uhum. mostrar para a gente o quanto tem crescido a conscientização sobre saúde mental e para as crianças também, que faz toda a diferença. Para quem não Ah, conhece sobre o cordão de girassol, eu aconselho aí dar uma olhada, dar uma pesquisada. É uma atitude super legal, é uma conscientização super importante para a nossa sociedade e para as crianças em geral. E eu tô vendo a Mari, ela tá mandando os girassolzinhos ali no comentário, e foi ela é, que me explicou pela primeira vez, ela que me mostrou, então um tá. beijo grande para ela. É, é para finalizar, né, qualquer deficiência, né, Isso, seja intelectual ou deficiências, física, né? isso, deficiências ocultas, né? Que é isso, é assim Uhum, que tem sido nomeado. Então, nós estamos falando de pessoas, né? Eu falo de crianças porque é mais meu departamento, mas é claro que uhum, adultos também podem utilizar. Mas até para crianças é importante por conta desse estigma que se cria. Então, é, quantas vezes a gente está no supermercado, a gente está no shopping e vê alguma criança chorando, alguma criança que está fazendo birra ou fazendo algo que acaba incomodando as outras pessoas do lado, e essas pessoas acabam reagindo de uma maneira tão até irresponsável, né? Por conta dessa uhum, criança sem saber o que ela tem. Às vezes ela pode sim, ser uma criança autista que está passando por um momento de desregulação ali. E é importante o cordão porque acaba trazendo para as outras pessoas essa informação de uma maneira rápida e de uma maneira é que verdade. conscientiza. Que Uhum, quanto mais pessoas souberem disso e mais pessoas estiverem utilizando e essa informação proliferar, mais a gente vai ter benefícios com esse uso. sim. Eu acho que eu comentei com você que eu trabalho numa clínica, né, de especialidades e o orgulho, né, que as crianças têm, assim, em andar com cordão, né, elas, eu acho tão bonitinho, eles colocam o crachá e vão para a rua, o cordão, né, com a identificação, nome, tudo, porque é isso, né, as pessoas têm que entender o que está acontecendo com essa criança, o porquê que a mãe pode estar reagindo de, né, tendo algum comportamento. Mas por quê? Porque também é uma crise, a criança pode estar numa crise, ela recebeu uma orientação da equipe terapêutica de como ela também tem que fazer com a criança, se portar, né, Uhum. diante da crise, e muitos não entendem, né? Sim. Muitos Só aproveitando, porque eu estou vendo as pessoas comentando, um beijo enorme para a Érica, para o Paulo, para a Ana Licária, são pessoas do meu coração. E, assim, eu acho que, por exemplo, uma mãe que trouxe para mim que havia acontecido, ela tinha ido ao shopping e o filho acabou entrando num momento de desregulação ali emocional, porque o shopping é um lugar que acaba trazendo muitos uhum, estímulos para as crianças. E a gente sim, tem que entender que não é por isso que a gente tem que privá-los, né? uhum, E, pelo sim, contrário, a gente sim, tem que inserir essas crianças no nosso convívio, como a gente tem feito nas escolas. Mas esse caso em particular, a criança começou a chorar e aí chamaram seguranças do shopping para essa mãe, para essa nossa, criança. E assim, olha como que é triste, né? Porque você uhum, acabou trazendo mais outro problema para essa mãe, para essa criança. Então, a gente tem que sim, essa conscientização de entender o lado da mãe, entender o lado da criança, faz parte uhum. também. É importante a gente reconhecê-los. Fala-se tanto de inclusão, né? Mas nesses momentos a gente vê que não existe ainda, né? Que falta muito, né? Sim. Para a inclusão, né? A gente avançou muito, mas ainda tem muito ainda para a Uhum. gente Tem avançar. muito ainda para se fazer. É isso aí.
aí, e vamos aí na luta, né? Sempre, Vamos sempre. seguindo lutando aí. Podemos começar, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira pergunta que eu quero te fazer é: em que momento que eu devo procurar um médico psiquiatra? Boa pergunta, né? Eu me faço essa pergunta e faço essa pergunta para os pacientes várias vezes, né? É. Primeiro, né, quando eles chegam, perguntar por que que eles vieram. Né? É um Uhum. exercício também, né? Porque é um ato de empatia quando a gente reconhece no outro que a dor dele é sentida de maneiras diferentes, né? Tá. Então, muitas vezes, a gente olha para uma pessoa e duvida da dor dela, né? Uhum. Olha para alguém e não consegue sentir como aquela pessoa está sentindo. Isso acontece muito no luto, né? O Sim. luto é um momento de vida tão delicado e durante esse Uhum. processo é difícil as pessoas compreenderem. Então, falar sobre qual momento procurar um psiquiatra é muito delicado, porque cada pessoa vai ter o seu momento. Mas, eu Tá. vou falar primeiro para os adultos, eu acho que para os adultos é mais fácil reconhecer esse sofrimento. Então, se alguma coisa está te trazendo sofrimento maior do que deveria, você está precisando de ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um neurologista. Isso falando em saúde mental, né? Uhum. Então, pensa bem sobre isso. Se estiver trazendo algum sofrimento para você, se estiver trazendo uma dor que você reconhece que está sendo maior do que você pode suportar, procura um médico, procura um psiquiatra. Agora, falando na questão que mais me pertence em relação às crianças, isso acaba ficando por conta das mães, né, dos pais. Inclusive, Uhum. agora há pouco, uma mãe entrou em contato comigo perguntando sobre o filho que talvez tenha um diagnóstico de TDAH, que se ela, né, o que ela poderia fazer e como Tá. agir, até qual profissional procurar. Então é importante Uhum. até a gente entender quais profissionais que a gente tem, né? Sim, sim. Os três principais que eu penso nesse momento são os psicólogos, e aí quando eu falo em psicólogos, a gente tem que pensar em neuropsicólogos, psicanalistas, né? Uhum. Terapeutas em Sim. geral, os psiquiatras e os neuropediatras, tá? Tá. Neuropediatras vão acabar atuando mais na parte orgânica dos transtornos mentais. Os psiquiatras na parte comportamental e também, né, na parte do sentimento, enquanto os psicólogos vão atuar no globo todo, né? Então, assim, Uhum. a Denise, que eu ainda não fiz, mas farei muitas vezes, que é elogiá-la durante essa live pelo trabalho excelente que ela faz. Mas é importante a gente reconhecer também como que o psicólogo ele trabalha com todos os aspectos da saúde mental, né? Não só com o orgânico, não só com o comportamento, com a psique. E é super Uhum. importante na nossa área, é super importante para todos nós. Então, eu estou me alongando demais na resposta, Tá mas ótimo. mas quando para crianças em geral, é importante que o pai e a mãe reconheçam os desvios dos padrões. Tá. Então, se o filho é mais agitado do que o normal, tem mais dificuldade que os colegas de sala, por exemplo, para manter o foco, manter a atenção. Se tem Uhum. notado ele mais irritado, se tem notado que ele está mais triste, ou até mais feliz, muito mais feliz, Sim. né? Uhum. Se tem notado desvios do padrão, então comparando com a maioria da turma, né? A gente fala de criança sim, porque geralmente já estão na escola, então a Uhum. comparação fica mais fácil. Os professores assumem um papel super importante nesse trabalho, porque eles que vão estar fazendo também essa ponte, né, de comunicar aos pais, de como estão Sim. as crianças. Então, essa comunicação é importante e identificar esses desvios de padrões e procurar um profissional. Procure o mais rápido.
seja o psiquiatra, o psicólogo ou o neuropediatra. Eu Sim. sempre, quando eu estava na faculdade, na cardiologia, a gente sempre falava que tempo é coração. Na neurologia, a gente falava que tempo é cérebro. É. E para crianças, eu sempre falo que tempo é conhecimento. Quanto mais a gente demorar a fazer o diagnóstico, quanto mais demorarmos a fazer o tratamento, mais difícil é para essas crianças reterem conhecimento, Uhum. aprendizado, experiências de vida, e que Sim. pode depois, no futuro, gerar consequências, né? É. E lidar com as adversidades, né? Porque é isso. Nós, adultos, ainda a gente consegue verbalizar. Não estou bem, estou entediado, estou inquietado, ando muito irritado, impaciente. E a criança não, né? A criança ainda, dependendo da idade, ela não consegue verbalizar. E Perfeito. aí é o que você falou, é olhar o comportamento. Né? Então, se houve uma mudança grave, uma mudança na família, mudança de escola, tudo isso, né, pode levar a, Uhum, sem dúvida. a, a precisar, Uhum. né, de um apoio, né? Sim, sim. E procure. E eu não estou falando, né? Você não necessariamente precisa procurar um psiquiatra, o psiquiatra mais caro. Não é isso. Uhum, A rede pública tem ótimos profissionais. Ótimos. Eu sei que demora, eu sim, sei que tem todos os entraves, né? uhum, Mas o quanto antes procurar, melhor vai ser o acesso e mais rápido vai ser as intervenções. Então procure. sim, Se notar alguma diferença, não tem problema chegar no psiquiatra, no psicólogo, no neuropediatra e ele dizer que está tudo bem, que está normal, não tem problema nenhum, uhum. né? O importante é que Isso quando tiver um problema, haja intervenção. é o mais rápido possível, né? Como você acabou de dizer, né? Uhum. Rodrigo, e como posso te chamar de Rodrigo, né? Pode, por favor. Como que funciona a consulta? Bom, Acho depende. que também é outro tabu, né? Como que é Aham. a consulta, Sim, né? é. Depende bastante É. do paciente, né? Geralmente, quando as pessoas até me mandam mensagem, algumas estranham, porque a pessoa me manda mensagem, geralmente adulto, né? E aí ela Uhum. pergunta, doutor, como é que é a consulta? Como... E aí eu falo, é para você, porque como eu atendo crianças, É, né, eu tenho que saber. sim. Porque acaba sendo diferente uma consulta com uma criança e uma consulta com um adulto, né? Geralmente, as Uhum. minhas consultas, elas vão ser, por exemplo, com as crianças, eu acabo dividindo. Então, a consulta, uma consulta vai ser a consulta com a criança, a consulta com os pais, uma conversa com o psicólogo e tentar conversar com a escola também. Então, Tá. né, eu acabo levando um tempo muito maior para atender uma criança, porque é isso, não dá para eu entender e reconhecer nela, porque ela tem essa dificuldade de comunicação, Uhum. né? Ela ainda não reconhece todos os sentimentos, e ela não sabe nomear. Isso que eu acho que é o mais importante. Por Sim. isso é importante a gente conversar com as pessoas que estão no entorno dela. E eu Uhum. faço assim. Com o adulto acaba sendo um pouco mais ágil, um pouco mais fácil. Se eu precisar, eu também converso com o psicólogo. Esse é um caminho que eu procuro fazer, embora tenha tido cada vez menos tempo. Então, o WhatsApp, essas ferramentas de Uhum. comunicação são uma mão na roda, porque muitos acabam, né, mesmo conversando ali por mensagem quando dá tempo, mas eu tento ao máximo conversar com os psicólogos dos meus pacientes. E, por exemplo, Tá. adolescentes, eu também tento conversar com a escola. Mas, Uhum. assim, a consulta, geralmente, é um bate-papo, né? Então, Uhum. muitas vezes a pessoa chega aqui na consulta com medo que a gente vai falar alguma coisa, examinar alguma coisa, e não é bem assim, Uhum. né? Sim. Nós, enquanto profissionais de saúde, temos ferramentas indiretas para conversar e para extrair informações das pessoas. Então, a gente Uhum. vai conversando mesmo, e numa conversa, num bate-papo, que a gente acaba aqui também utilizando o nosso conhecimento para trabalhar isso com a pessoa que está aqui, a gente vai Sim. extraindo as informações que a gente precisa. Então, muitas vezes os pacientes se surpreendem, porque eu passo uma hora conversando tanta coisa com eles, falando da vida, falando da escola, do passado, e aí chego no final, Uhum. eu faço uma devolutiva ali rapidinho,
E aí eu pontuo, falo, olha, tá vendo? Quando você me disse que você ia para a escola pequeno e tinha dificuldade, será que não era por causa da tensão? Ou então, quando você era adolescente e não conseguia ir para a festa, será que não era por causa de uma dificuldade de se relacionar? Então, sabe Uhum. essas informações que a gente vai trazendo para a pessoa e a gente vai até trazendo para ela um conjunto de informações que ela sabia que tinha, mas não conseguia Uhum. ainda, né, colocar isso de uma forma mais clara. É isso, a consulta psiquiátrica é isso. Tá. Tem uma pergunta aqui já. Posso fazer para você Sim, ou a pode gente sim. deixa mais para o final? Vamos fazendo os dois, a gente vai Tá. fazendo as perguntas. É da Adriana Moraes. Ela falou que tem dúvida se ela tem que levar o filho na primeira consulta ou se apenas eu vou dizer tudo sobre ela. É, Acho que sim, é o que eu disse. Assim, na primeira consulta, vai, de preferência, vão os pais e a criança, tá? tá. Porque eu vou tentar conversar com os pais, vou tentar conversar com a criança também separado e com todos eles juntos. Isso, então Tá. é sempre bom estarem todos para que a gente possa ter o máximo de informação nesse momento. Tá. Tá ótimo. Obrigada. É, quando eu precisei, né, da sua ajuda, você me pediu uma bateria de exames, né? Aham. Foi um monte de exames mesmo, sangue, urina. Bom, eu até entendo, né? Exame contagem hormonal, vitaminas, entre outros aí que você pediu. Mas para quem nunca foi num psiquiatra, eu acredito que possa até falar assim, poxa, mas o que ele quer Uhum. saber com isso, né? Por Uhum. que pediu esse exame? Aí Sim, queria que você falasse um pouquinho da importância, né? Que não é só cuidar da mente, tem outras questões aí. perfeito. É esse o foco mesmo. Primeiro, que a gente tem que pensar que nós não temos, e assim, esse é um ensinamento que eu tenho do meu professor Moura, que É, a gente não tem um exame que vai fazer com que a gente identifique uma alteração psiquiátrica em si. Não temos, né? A gente não tem um marcador assim que nos diga sobre os problemas psiquiátricos. E isso faz com que a nossa avaliação fique muito por conta do subjetivo, por conta do tá. profissional. Por isso é importante a gente nos consultarmos com bons profissionais, porque conta Uhum, muito, nesse caso conta muito, né? E aí, quando o bom profissional está de frente de uma pessoa que ele acredita que precisa de ajuda, a gente precisa excluir algumas coisas. Então, pensa numa pessoa que, hoje eu estava conversando isso com o paciente, uma pessoa que está com resfriado ou que está com uma infecção de garganta. Essa pessoa uhum, ela não tem sintomas muito parecidos com o deprimido, então ela não vai tem. estar, né? Ela não vai estar mais prostrada na cama, não vai querer sair de casa, não vai estar Uhum, comendo direito, não são sintomas sim, parecidos. Então, bastante. o nosso corpo pode pregar várias peças na gente. E o Uhum, psiquiatra não pode simplesmente olhar para a pessoa e falar que acreditar só no instinto dele, né? A gente tem tá. outras ferramentas e a gente tem que abrir mão e utilizá-las. É Uhum, importante a gente reconhecer na ciência, na medicina, que tem várias ferramentas para a gente utilizar. E por isso os exames. Quantas vezes, né, a gente pega um paciente que tá com depressão e você solicita os exames e na verdade é um problema de tireoide. Acontece uhum, muito, 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 entende? sim. Então, eu só vou saber disso se eu pedir os exames. E Uhum, assim com vários outros exames, né? E inclusive exames hormonais. E assim, eu não tenho conhecimento para tratar uma pessoa que tem uma alteração hormonal, por exemplo, mas eu sei reconhecer nos exames. Então, eu uhum, reconheço nos exames e encaminho para o profissional adequado. É claro que eu não vou sim. tratar tudo, né? Não tenho esse conhecimento. A medicina, Uhum, hoje, a gente cada vez mais especializa. E por isso que é importante que a gente peça os exames e a gente saiba para quem encaminhar
como encaminhar. Isso poupa muito tempo nosso e também dos outros profissionais. E às vezes é apenas o fisiológico, né, que está descompensado e que leva a todos os sintomas aí que podem, né, ser parecidos ou até mesmo, né, a um estado depressivo, porque eu tô tão debilitada fisicamente, fisiologicamente, que aí a minha energia vai cair, eu vou ter alteração de apetite, eu vou ter alteração no sono, e isso vai agravando a minha saúde mental, né, emocional. Sim, Uhum, geralmente é um conjunto de fatores, mas uhum, pode ser alguma alteração orgânica mesmo, como eu acabei de falar, por exemplo, da tireoide, que pode levar a é. sintomas que mimetizam muito um quadro depressivo. Então, a gente tem que estar de olho em A tudo. vitamina D, né, também, ela é tão Uhum. importante, né? Vitamina D, vitamina B, ácido fólico, tem muita coisa, Uhum, né, que a gente tem que avaliar que fazem diferença enorme no nosso tratamento. uhum, isso aí. É, às vezes eu chego uma pessoa no consultório, já chegaram algumas pessoas e falaram assim para mim, eu fui uma vez no médico psiquiatra, ele me passou uma medicação, tomei por uns 20 dias, vai, tô sendo boazinha. Uhum. Só que aí eu melhorei e parei com a medicação, porque eu já estava melhor. E... Mas aí eu acho que passou um tempo, parece que voltou tudo assim um pouco mais intenso, né? E em compensação, tem pessoas que passam em consulta, tomam a medicação por muito e muito tempo, só pedem para o médico renovar a receita e não volta na consulta. Ou seja, os dois estão errados, né? Um que para de tomar o remédio sem consulta médica, sem achar que, né, sem saber se pode ou não, e Aham. aquele que só fica na mesma medicação por muito tempo, né? Ou eu Isso. estou enganada? Não, é isso mesmo. Primeiro, vamos para o primeiro caso, a pessoa que começa o tratamento e abandona, né? Quando a gente Uhum. está pensando num tratamento psiquiátrico, geralmente a gente está pensando num tratamento de médio a longo prazo. É dificilmente, quando o médico acaba excluindo essas causas que nós estávamos falando há pouco, excluindo essas causas, a gente pensa no transtorno psiquiátrico em algum desbalanço, alguma desregulação de um neurotransmissor, de alguma substância química no nosso cérebro. E Tá. já se sabe pelos estudos que não há um processo que aconteça de forma rápida para corrigir esse desbalanço. O que tem que Uhum. ser feito é um tratamento, o medicamentoso vai fazer parte desse tratamento, a terapia, o psicólogo, o psicanalista vai fazer a outra parte, e também boa parte vai ser por conta do paciente, que vai ter que engajar em outras atividades, por exemplo, atividade física, ou fazer uma reorientação alimentar. O que eu quero dizer com isso é que o tratamento medicamentoso ele vai ter que ser mantido por um tempo, geralmente, vai ter que ser mantido por um tempo. É diferente de uma pessoa que vai tratar uma pneumonia, por exemplo. Quando a pessoa trata a Uhum. pneumonia, ela tem um período que ela vai tomar medicação, vai se curar, se livrar daquele agente infeccioso e vai tocar a vida normalmente. Infelizmente, o nosso cérebro não trabalha assim. Então, a medicação, ela vai ser, eu sempre digo para os meus pacientes, a medicação serve como uma ponte para uma vida diferente. Então, às Uhum. vezes, a pessoa está tão deprimida, a gente está utilizando a depressão porque acaba sendo aí, talvez, né, o nosso estereótipo na psiquiatria, mas Uhum. pensando, por exemplo, num quadro de depressão, a pessoa está tão deprimida que ela não consegue, por exemplo, sair da cama para fazer uma atividade física. Ela não consegue Uhum. tirar o pensamento daquela carga negativa que ela está vivendo. E a medicação entra Uhum. nessa parte. Ela ajuda a sair, ela ajuda a pessoa a pensar um pouco fora daquilo. E através dessa mudança, a pessoa pode então engajar em outras atividades que vai fazer com que ela melhore também.
Só que precisa se manter um tempo a medicação, porque senão ela volta de novo para esse estado onde ela estava antes. Então, é Uhum. por isso que é tão complicado quando as pessoas abandonam o tratamento. Então, boa parte da nossa consulta psiquiátrica, seja com o paciente adulto, seja orientando os pais, é falando justamente sobre isso. A pessoa vai tomar o remédio, vai se sentir melhor, mas é importante que ela continue o tratamento. Uhum. Parar com a medicação sem orientação médica é um grave erro e pode trazer prejuízos muito grandes. Sim. E falando, né, do segundo caso, fazer esse tratamento que a gente segue com o médico só para falar que está seguindo. Então, o médico, que você vai no médico, ele só renova a tua receita. Ou você nem vai no médico, né, pede pelo WhatsApp. Para só renovar a tua receita, isso também não pode. É claro que há casos e casos, né? Tem, por exemplo, várias vezes os pacientes acabam mandando mensagem: doutor, não posso ir na consulta esse mês, me manda receita. Claro, a gente acaba, né, fazendo uma alteração Uhum. ou outra e mandando. Mas fazer isso seguidamente, por vários meses, não vai ser bom. Porque há toda uma relação que tem que ser construída de confiança entre o paciente e o médico, Uhum. e Sim. uma reavaliação constante por parte do médico de como está o tratamento. E isso tem que acontecer praticamente todos os meses. Seja o ajuste da medicação para mais, para menos, a solicitação de um Uhum. exame por conta do remédio que está tomando, identificar se a pessoa ganhou peso, se ela perdeu peso, identificar como que está o desenvolvimento da criança, se ela está aprendendo mais ou menos na escola, se ficou mais Uhum. agitada com o uso da medicação, se ficou menos agitado. Então, a medicação ela vai servir como essa ponte, como eu disse, mas tem muito mais coisa para a gente avaliar. O bom psiquiatra, né, um médico responsável, ele não vai só olhar o remédio, o que o remédio está fazendo com a pessoa. Ele vai olhar Uhum. todo esse espectro que o cerca e que talvez seja até o mais importante. Uhum. Eu acho que é isso, né? É olhar o todo, né? Não é só se melhorou os sintomas, se a pessoa está com mais energia, se diminuiu a crise de ansiedade, mas se teve outros ganhos ou também até outras percas, né? Com a Sim, medicação, acontece. né? Acontece. É olhar o todo. Infelizmente, às vezes a gente passa uma medicação que não deu certo. Uhum. Infelizmente, Sim. acontece e não é raro acontecer. E pode mesmo gerar algum prejuízo. Então é importante reavaliar, tá? O médico está ali presente constantemente para que a gente possa identificar e mudar a rota. Às vezes é Uhum. preciso. Sim. E é uma outra questão que as pessoas trazem, né? Ai, mas e se eu for no médico e ele mudar toda a medicação novamente, né? E olha, o médico aumentou a dose, eu estou preocupada, né? Aham, sim. Isso Isso acontece também muito. gera, né? Muito medo, né? Nas Sim, pessoas, né? sim. Ter que mudar a medicação ou aumentar a dose. Uhum. E eu acho que o mais importante disso é quanto, quanto que a pessoa está disposta a confiar no médico que ela está indo, né? Isso faz Uhum. muita diferença. O quanto que ela confia para que esse médico o ajude e o quanto esse médico está disposto a explicar para o paciente o que ele está tomando, como é o plano de tratamento, qual que é a reação que a medicação faz de positivo e de negativo. Uhum. Então, tem que ter essa disposição do médico para essa conversa Sim. e do paciente também. É importante ele também ter essa Uhum. disposição. E se não tiver, você sabe, se chegou ali e não está satisfeito, pergunta. É importante. E tenho Sim. certeza que o médico vai se sentir muito mais tranquilo e vai Uhum. sair muito mais realizado da consulta quando o paciente perguntou tudo o que tinha para perguntar, saiu de lá esclarecido, do que aquela pessoa que você passa e ela simplesmente aceita e vai para casa. A gente sabe que É. às vezes isso pode não dar certo. Então é bom as Uhum. pessoas estarem cientes do tratamento delas. Com várias dúvidas, né? Ir para casa com várias dúvidas. E isso também é até um dos papéis aí do psicólogo também, né? Na psicoeducação. Meu paciente Sim, chegou, olha, ele fui no médico, ele me passou tal remédio,
E aí, quem acompanha, né, esse paciente, fazer também a psicoeducação. É importante, porque aí vai se sentindo cada vez mais seguro. Não, olha, realmente, acho que está fazendo mais sentido, né, essa Uhum. medicação agora da forma que você também está falando, você também está explicando é, de uma Assim, ó, forma. cada vez mais a gente vai compartilhando as nossas especialidades, né? Então, cada vez Uhum, mais os médicos psiquiatras vão entrando na parte da psicologia, a psicologia também vai entrando na parte medicamentosa. Por quê? Porque é importante a gente conhecer, e é exatamente por isso que você falou. Essa questão de você saber, até para orientar, porque o psicólogo vai ter muito mais contato com o paciente do que o próprio médico. E uhum, ele saber o mínimo ali para poder conversar com o cliente, o paciente dele, vai ajudar demais no tratamento, no processo que essa pessoa está desenvolvendo ali. Por uhum. exemplo, eu sou, sou professor, nesse momento estou um pouco afastado, até vi alguns alunos e ex-alunos entraram na live, um beijo para eles, no Instituto de Psicanálise, aqui de São Paulo. E quando eu Tá. entrei, né, foi justamente nesse sentido, para que a gente pudesse também conversar com esses alunos sobre a parte da medicação, que, Sim, tão né, importante. sim, então essa parte da farmacologia é super importante para o psicólogo, para o psicanalista também, Uhum. porque ele É. tem que reconhecer no indivíduo que alguma medicação pode trazer alguma alteração e influenciar naquela parte terapêutica e Uhum. no progresso do paciente ali. Sim. Não, é super importante, né? E conhecer como que funciona, né? A medicação no cérebro, né? Uhum. É super importante. A Valéria, ela está perguntando de quanto em quanto tempo é feita a reavaliação sobre a medicação. Já vou responder, só mandando um beijo para a Agatha, Ai, a super Agatha, querida, querida. né? É. E um beijo para Bom, foi todo a mundo Agatha que também. me levou até você, né? Aham. Então, um presente. Sim. E Os outros dois. amigos também que Dois entraram. queridos. E, assim, respondendo essa pergunta, depende muito da fase do tratamento. Por Tá, exemplo, quando a pessoa está iniciando o tratamento, por exemplo, os meus pacientes todos têm meu celular, porque é tá. importante que eles se comuniquem comigo para que a gente possa falar sobre as reações da medicação, se está funcionando, se não está, como que está essa questão do remédio. Então, eu praticamente todos os dias estou reavaliando se o remédio deu certo ou não. Às vezes o Uhum, paciente começa a tomar e some, acontece, ele vai lá, fica um mês, aí depois de um mês ele volta, doutor, marca a consulta. Acontece. Então, assim, a uhum, gente vai reavaliar quando voltar na consulta. Mas se ele ficou um tempo sumido, provavelmente é porque o remédio está dando certo. E aí a uhum. pessoa vai, daí a gente reavalia na consulta. Mas, se for para eu pensar num tempo de reavaliação, então nos primeiros 6 meses de tratamento, talvez de todo mês você fazer essa reavaliação da medicação. E aí depois de que você Tá. ajustou a dose, ajustou a medicação, o paciente já está conseguindo desenvolver sozinho, aí você vai espaçando de 2 meses até 3 meses. Eu acho que depois, mais de 3 meses é muita coisa, desde que a gente tenha esse contato próximo com o psicólogo, com o paciente. Mas mais que três Uhum. meses aí já é muita coisa. Mas é mais ou menos assim. Cada um vai agindo de uma maneira, mas é mais ou menos assim. Tá, obrigada. A Silvia Regina, ela está perguntando como que você fecha um diagnóstico de esquizofrenia? Nossa, a gente tem o nosso livro, né, que é o principal, digamos assim, a Bíblia É. da psiquiatria, que é o DSM, Uhum. né? E lá no DSM tem os critérios diagnósticos para que a gente faça o diagnóstico de esquizofrenia. Então ele divide certinho quais são os sintomas que a gente tem que procurar, quantos sintomas que a gente tem que ter e por quanto tempo eles têm que estar apresentado no Uhum. paciente para que a gente feche esse diagnóstico. Então, Sim. isso é uma fase do tratamento, do diagnóstico. Isso é uma fase do diagnóstico. Reconhecer esses sintomas
e aplicar isso no paciente que a gente está ali. Só que não é só isso. O profissional que faz só Uhum. isso é muito pobre, muito pobre. A Fernanda está ali elogiando a gente e eu não posso deixar de não mandar um beijo para ela, minha Obrigada, amiga, né, Fernanda. que eu amo muito. E ela também, psiquiatra. Então, Tá. assim, eu reconheço nela isso. Que ela talvez é um dos maiores exemplos que eu tenho em relação a isso, que é de ter empatia pelos nossos pacientes. Então, o Uhum. diagnóstico é que, por exemplo, o de esquizofrenia, que é um diagnóstico tão duro, né? Porque é um diagnóstico para a vida inteira. É Sim. difícil a gente fazer esse diagnóstico. Uhum. Então, em específico da esquizofrenia, a gente não pode se basear somente no que está ali no DSM. A gente utiliza o DSM, mas utiliza também o conhecimento médico, alguns exames que a gente vai utilizar e geralmente um tempo que a gente está acompanhando essa pessoa para que a gente possa fechar esse diagnóstico. É claro que Uhum. não é falando isso tudo no mundo ideal, no mundo que a gente tenha recursos, que o profissional esteja capacitado para isso. Algumas Uhum. situações exigem medidas um pouco mais agudas, mas pensando no mundo ideal, a gente tem que agir assim. É. Eu acho que hoje as pessoas estão muito em busca de um diagnóstico, né? Eu vejo Uhum, isso no consultório. Olha, eu fui no médico, ele não falou se eu estou em depressão ou se eu, sei lá, sou bipolar, né? Acho que esse imediatismo que nós estamos vivendo hoje, isso tá até numa consulta, né? Numa necessidade de ter um diagnóstico. uhum. Sim, primeiro, o ponto importante dessa questão do diagnóstico é que, às vezes, é um alívio muito grande para a pessoa ter um Uhum, diagnóstico. sim. Nunca vou esquecer, assim, de um paciente também muito querido, que chegou muito angustiado, pensando num quadro depressivo, com uma dificuldade de conversar, de interagir. E nós fomos conversando aos poucos, isso acho que deve ter durado uns 4, 5 meses. E a gente fechou com um paciente que eu acho que tem uns 30 e poucos anos, um diagnóstico de autismo. E eu lembro, assim, nunca vou esquecer, ele falando para mim, doutor, você deu outro significado para toda a minha existência. Porque foi Uhum, isso, sabe? Eu senti naquele momento um alívio para ele de entender tudo que ele tinha vivido até aquele momento, por que que ele se reconhecia diferente em várias situações. Então, o diagnóstico tem uhum. esse poder de trazer esse alívio para as Sim, pessoas. sim. E muitas vezes, quando elas vêm no nosso consultório, vai no psicólogo, elas estão atrás desse alívio também, porque já passaram por muito sofrimento, né? Sim. Então, o diagnóstico tem esse poder, mas é isso. É uma Infelizmente, importância, né? Uhum. Desculpa, desculpa. Não, mas é isso. Assim, infelizmente, a gente às vezes leva um tempo maior do que o Uhum, esperado para fazer esse diagnóstico, mas faz parte também. uhum. É. O pessoal está falando bastante aqui, ó. Aham. A Valéria quer conhecer a equipe. A Valéria trabalha comigo, ela é TO, ela é Ah, é? maravilhosa, trabalha lá na Nossa, bom, clínica, bom né? saber. Um beijo para ela. É super profissional, super acolhedora, me acolheu muito bem lá na clínica, está falando que quer te conhecer. A Uhum. Roberta tá falando que eu sou excelente. Rô, você é suspeita. E aí a Mas eu Valéria concordo com colocou ela. aqui. Obrigada. A Valéria está falando aqui que às vezes é difícil obter o diagnóstico do TDAH, né? É difícil porque o profissional que tiver preocupado com o paciente e não só com o diagnóstico, ele pode levar um tempo maior para fazer esse diagnóstico. É claro que intervenções você já pode aplicar desde a primeira consulta, mas o Uhum, diagnóstico, às vezes, a gente espera um pouco, porque o TDAH, assim como o autismo, assim como a esquizofrenia, são diagnósticos para a vida inteira, né? uhum, sim. E temos que ter esse cuidado, porque você pode iniciar uma medicação que a criança, o adolescente, até o adulto, pode tomar por anos. E se você fizer um diagnóstico errado, você pode estar atrapalhando a vida dessa pessoa.
Porque você está Uhum. Sim. fez um diagnóstico errado e está dando uma medicação errada. Então, tem que ser muito criterioso para fazer o diagnóstico, principalmente nesses casos que a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos psiquiátricos crônicos, que têm uma progressão muito elevada, né, no tempo, com um tempo muito longo. Então, tem que sim, às vezes é muito difícil mesmo fazer o diagnóstico, mas tenha paciência e sempre converse com o seu médico e pergunte onde nós estamos no diagnóstico, em que fase que a Uhum. gente está e por que que ainda não se chegou ao diagnóstico. Sempre Uhum. perguntar, pergunte mesmo, faz toda a diferença. Alguém, algum tempo atrás ali, perguntou, falou que talvez tinha vergonha de conversar com o médico. Alguém mandou uma mensagem ali agora há pouco. E É. não tenha vergonha. Você está no Não. seu direito. Uhum. Seja você pagando para o médico, ou seja você na rede pública, em qualquer lugar. Você é seu Uhum. direito você ter todo tipo de informação que você quer. Então pergunte para o médico, esclareça todas as suas dúvidas, seja para você, seja para o seu filho, para quem quer que seja. Pergunte. E tenho certeza, se o médico for bom, se o psicólogo, quem tiver ali na sua frente for bom, ele vai ficar lisonjeado de você ter perguntado, não o contrário. É, é verdade. A dona Débora, ela tá colocando aqui, olha, que o neto dela foi diagnosticado com esquizofrenia, Uhum, depois borderline e agora bipolar. uhum, Cada médico deu um diagnóstico. Então, o sofrimento desse menino e de toda a família também, né? É isso que uhum, você sim, está falando, é um sofrimento imenso para todo mundo, sim, né? exato. E assim, eu até entendo os três diagnósticos, porque é difícil mesmo, são três diagnósticos Uhum, difíceis, sim. que compartilham sintomas entre eles, é importante saber disso. Então, Uhum, até nesse caso, então, por exemplo, quando eu, né, faço isso, mas isso é uma particularidade minha, eu tento conversar com a família, explicar o porquê do diagnóstico, mas orientar que às vezes o diagnóstico pode mudar nesses casos. Então, é sim. importante a pessoa entender que naquele momento a gente está fazendo o máximo para aliviar o sofrimento, seja da criança, do adolescente ou do adulto. A gente vai tentar fazer de tudo para que a gente alivie esse sofrimento. O diagnóstico às vezes é secundário, então as intervenções são o mais importante e trazer essa Uhum, fineza no diagnóstico pode levar algum tempo, às vezes anos. Por exemplo, o bipolar, uhum, os estudos mostram aí que pode levar até 10 anos para você fazer o sim. diagnóstico. Então é Uhum, muito tempo, né? Mas não é é, por isso que você não pode tratar, entende? A diferença de você sim. poder fazer um Sim. tratamento e você ter um diagnóstico, a gente pode fazer Uhum, vários tipos de tratamento e intervenções, por exemplo, encaminhar o paciente para para um bom psicólogo, como eu estou falando com você agora, e tenho certeza que você tem todo esse aparato para reconhecer o paciente na sua individualidade, tratar ele da maneira que precisa. uhum, Só isso muda a pessoa, muda a vida de uma sim. pessoa, entendeu? Sim. Então, para essa pessoa que está aflita com esse diagnóstico, continue, escolha o profissional que você tenha mais confiança, insista, confie nele, converse bastante, entenda do diagnóstico, do tratamento, que vai dar certo. O importante Uhum. é esse acompanhamento longitudinal. Confiar, né? A Uhum. confiança eu acho que é essencial. Rodrigo, tem mais umas perguntinhas aqui, mas eu tô pensando, tá um sucesso a live. Eu não sei se a gente pode fazer mais uma, Vamos ou mais a uma. gente deixa para uma próxima. Já tô querendo te convidar para uma próxima aí. Vamos, a gente vai fazer uma próxima em breve. Eu acho que é importante, até com essa questão do colar de girassol, a gente falar sobre essa parte das crianças. Eu gosto muito de Uhum. falar, né? Eu estou me especializando nisso, eu amo estar nessa área. Eu vi alguns colegas meus, amigos de verdade, que entraram aqui na live, que estão fazendo essa caminhada junto comigo. Tá. Eu vi a Laura entrando, então não sei se ela ainda está aí, mas um beijo grande para ela, que ela tem toda essa luz para passar esse conhecimento para a gente. Eu acho que é importante se a gente puder passar esse conhecimento para as pessoas também.
Então, assim, quando eu estou com um paciente, a gente conversa com ele, é sempre no 1 a 1, né? Mas Uhum, aqui já provavelmente aí já passaram mais de 100 pessoas aqui hoje, né, assistindo a gente. uhum. Então, assim, cada um levou um pouquinho do que a gente falou. E se essas Sim. pessoas conseguirem utilizar esse pouquinho para elas, para as pessoas em volta dela, a gente ajudou muita gente. Então é importante a gente continuar essas lives e fazer outras vezes. Eu falo que esse projeto é plantar sementes, sabe? Se Uhum, cada um que participou pegou alguma aí para pensar, né? Nós já ganhamos, né? sem Todo dúvida. o trabalho, nossa preparação foi muito válido, né? Se a gente conseguiu tocar aí nas pessoas, fazerem elas refletirem, eu acho que Uhum, já está ganho, sem né? dúvida, sem dúvida. Esse é o nosso principal objetivo. Só mais uma pergunta e aí a gente pode encerrar. Combinado. A Luciana Cato, ela está perguntando como que é o tratamento para o diagnóstico do TDAH tardio, 40 anos aproximadamente. Uhum. É bem difícil, né? Quando a gente faz o diagnóstico tardio, por isso que eu falo sempre que o tempo é conhecimento. Porque quando a gente faz o Tá, diagnóstico na criança, a gente tem a oportunidade, e os estudos têm mostrado isso, que as medicações até alteram até a conformação da estrutura cerebral. Então, a gente não vai tá, de fato mudar a parte ali, vamos dizer, a parte grosseira do cérebro, mas a gente consegue fazer alterações finas, sabe? Como uma pessoa que está afinando um violino. Você consegue tá, ali com a medicação fazer essas mudanças porque o cérebro da criança está em constante processo de amadurecimento. Então, tá. esse processo na criança é mais fácil. Na pessoa que já é um pouco mais velha, né, desculpe, mas ali que está a partir dos 30, já fica um pouco Uhum, mais difícil. Então, fazer essas tá. mudanças é difícil. Elas acontecem, mas com um tempo Uhum, maior e é mais difícil. Mas não é por isso que a gente não trata. Então, o tratamento não foge tanto do tratamento que a gente faz com as crianças, mas a parte comportamental, a parte atencional, a parte de você conseguir avaliar a pessoa até nos prejuízos que ela adquiriu durante a vida, como isso afetou a personalidade dela, tem que ser levado em conta. Então, o uhum, remédio não muda muito, mas ali esse tratamento fino ali pode mudar um pouco. E muitas vezes tá. a gente abre mão da avaliação neuropsicológica, né? Uhum. Puxando um pouco a sardinha para minha namorada, né? Que é eu Ah, e a Catiane também, ótimo. É, que entrou também, a Cristina. Então, assim, são tá. profissionais que fazem essa parte da avaliação. E a avaliação Uhum, neuropsicológica, muitas vezes a gente, né, olha como se fosse uma ferramenta diagnóstica, mas eu olho um sim. pouco diferente. É mais do que isso, né? A avaliação neuropsicológica, ela vai ajudar o médico a reconhecer no paciente coisas que a gente não consegue somente ali na conversa. E através Uhum, desse reconhecimento, seja da potencialidade, ou seja das deficiências, a gente consegue fazer um tratamento mais assertivo. E para adultos, isso faz uma diferença enorme. uhum. Então, para desculpa, me fugiu o nome da pessoa que perguntou, é Luciana, mais ou menos Luciana. Então, isso. ali na parte fina do tratamento que muda para o adulto. Tá. Obrigada. É isso, né? Eu sempre indico aí para alguns pacientes a avaliação, até mesmo antes de ir ao psiquiatra ou ao Uhum. neuro, porque ele já leva algo mais concreto, né, para ajudar na avaliação de vocês, Uhum. Sim, né? Então, sim. Rodrigo, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade hoje, né? Imagina. No dia do aniversário da sua namorada, você fazendo toda essa entrega aqui nessa live, né? É muito amor à profissão e às pessoas, né? Então, muito obrigada. A gente falou de outra live, fazer outra live, eu estava pensando aqui, está chegando o Setembro Amarelo, a gente podia falar alguma coisa, fazer algum trabalho para falar da depressão e ansiedade nas crianças, né? Que é um tema que você ama e que está Sim, é aumentando, super importante. Exato. né? Vamos sim. Muito Então, importante.
estão perguntando aqui aonde você atende, se você atende convênio, como que é? Você pode falar para a gente, por favor? Eu atendo, mas eu estou com a agenda muito apertada, então tá bem difícil conseguir horário por causa da especialização que tem me tomado bastante tempo. Então, assim, geralmente eu tenho aceitado pacientes que venham das pessoas que estão mais próximas, não, os psicólogos, os neuropsicólogos, que estão mais juntos comigo nesse momento, e aí eu acabo tendo esse acesso mais fácil. Mas fora isso, então, assim, eu estou dizendo isso porque às vezes o sofrimento é tão grande que as pessoas não têm um tempo para esperar, né? Então, Sim. é importante elas também reconhecerem o quanto tempo elas têm, né? Mas entrem no meu Instagram, tem ali na bio, tem o link que pode entrar em contato comigo e a gente pode tentar fazer um encaixe, encontrar um tempo para ajudar também. Estou sempre disponível para tentar ajudar. Sempre, sempre, sempre. Isso é verdade. Isso eu não tenho... isso eu posso afirmar, né? Ele é um querido. Imagina, Sempre auxiliando aí nos nossos pedidos. Bom, Rodrigo, quero te agradecer imensamente. Está todo mundo aqui elogiando, falando que a live foi muito boa. Então, vamos tentar organizar uma para o Setembro Amarelo. E muito obrigada pela parceria, pelo reconhecimento aí também do meu trabalho. E obrigada por tanto. Só tenho que te agradecer aí por você estar comigo hoje aqui nesse projeto, viu? Imagina. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. De novo, você é um profissional excelente e é muito bom te ver retomando essas lives. Eu acho que você tem muito a acrescentar para as pessoas, seja no teu carisma, seja nessa maciez da sua voz, que transmite também para as pessoas que estão, né, aqui escutando a gente. Provavelmente todo mundo se sentiu um quentinho no coração escutando você hoje. Então isso também ajuda muito. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom, sempre é muito bom. Muito obrigado a todos que entraram e deixaram ali uma mensagem. A gente não conseguiu falar com todo mundo. Sempre esses nossos queridos, sejam pacientes, sejam amigos, nossos amigos de trabalho, nossos colegas de profissão. É sempre excelente a gente ter essas pessoas com a gente que fortalece, né, que ajudam muito. Incentivam, né? Incentivam muito, muito. Então, muito obrigado, foi muito bom. Vamos marcar a próxima. Um beijo a todo mundo que entrou, foi muito bom. Um beijo para minha mãe, que está assistindo Dona a Vera gente. Lúcia? Ela, maravilhosa, Dona Vera Lúcia, meu guia. Ela e meu pai, minha irmã, são Que pessoas lindo. que são meu guia. Assim, por eles, por todos, e eles fazem tudo por mim também. Então, um beijo enorme para eles, um beijo para você, Dê. Muito obrigado. Obrigada, viu? Um excelente fim de Obrigada. noite para todo Para mundo que está assistindo a você gente. também. Um beijo na namorada. Obrigado. E para quem chegou agora, a live vai ficar salva, tá? Podem assistir, compartilhar, tá bom? Rodrigo, beijo enorme, viu? Boa noite para você. Obrigada por tanto. Gratidão, viu? Beijo no coração. Tchau. Tchau. Até mais.